Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar sobre o reino fungi. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like e já comenta bastante, compartilha. Pessoal, quando a gente fala sobre o reino fungi, nós vamos englobar aqui todos os fungos. Por muito tempo, os fungos foram classificados como sendo plantas, né? Porque as pessoas viam aquela estrutura e imaginavam ser uma planta. Mas à medida que o tempo foi passando, nós descobrimos que, na verdade, os fungos não eram plantas. Primeiro porque eles não são autotróficos e segundo porque eles não apresentam a clorofila. Então, eles foram reclassificados e ganharam um reino só para eles, que foi chamado de reino fungi. Quais são as características gerais desse reino? A primeira característica é que todos eles são eucariontes. O que é que significa isso? Eu significa verdadeiro, cário significa núcleo e ontes significa ser. Então, é um ser que apresenta um núcleo verdadeiro. São as células bem semelhantes à nossa, onde a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético delimitado aqui por uma membrana chamada de carioteca, né, que é aquela membrana que delimita o núcleo. Outra característica do reino fungi é que todos eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, eu vou ter organismos formados por uma única célula e organismos formados por várias células. Aqui formados por uma única célula nós temos o fermento biológico e aqui por várias células nós temos, por exemplo, os cogumelos, tá? Os fermentos biológicos seriam as leveduras. Em relação à alimentação, eles são todos heterotróficos, né? Uma das características que tiraram eles lá do reino plant. Por quê? Porque eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam adquirir o alimento do meio, né, para ganhar energia nos seus processos biológicos. Outra característica é que eles são aclorofilados, ou seja, eles não apresentam aquela clorofila que vai dar a coloração esverdeada como nas plantas, por exemplo. Então, esses dois fatores aqui foram os motivos, né, que levaram os fungos a serem retirados do reino plant e ganharem o seu próprio reino, que seria o reino fungi. Então, por eles serem heterotróficos, eles podem ser parasitas, que são aqueles que vão viver dentro de outros organismos. Eles podem ser simbiontes, que formam associações simbióticas, né? Como, por exemplo, quando o fungo se associa com a alga, formando aquele líquen, que é aquela manchinha branca que fica no tronco das árvores, ou então formando as micorrizas, que são associações entre fungos e as raízes das plantas, né? Então, esses seriam os simbiontes. E os saprófagos são aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, esses aqui são muito importantes porque eles realizam, né, a ciclagem da matéria, que nós vimos também na aula de ecologia, né, de cadeias e teias alimentares. Em relação ao ambiente que eles costumam viver, geralmente vão ser em ambientes úmidos, tá? E ambientes também que não têm luz, porque eles não gostam, né, de ambientes muito iluminados e também em regiões quentes e úmidas são as regiões que eles conseguem se proliferar com maior facilidade. Outra característica interessante desses fungos é que eles apresentam uma parede celular de quitina, que também é diferente dos vegetais, porque os vegetais vão apresentar a parede celular constituída por celulose, né? A quitina também é um polissacarídeo, só que é um polissacarídeo diferente. É mais comum nós encontrarmos a quitina em animais, como por exemplo nos artrópodes, que nós vamos ter a quitina constituindo o exoesqueleto. Né? Já nas plantas não, a parede celular é constituída de celulose. Então os fungos têm essa característica mais próxima dos animais. E outra coisa também é que a estrutura de reserva de energia deles é chamada de glicogênio, né? Diferente das plantas que a estrutura, a substância de reserva deles é o amido, então isso também diferencia. Em relação à estrutura dos fungos, nós vamos ter o corpo frutífero, que é a parte que a gente enxerga daquele fungo, e a parte vegetativa, que é o que a gente não enxerga. A parte vegetativa vai ser formada por estruturas ramificadas que parecem raízes, mas não são. São chamadas de hifas. E o conjunto de hifas vão ser chamadas de micélios, tá? E aí esses micélios vão se espalhar pela estrutura ali, né? E a partir do momento que você enxerga o corpo de frutificação, na verdade é porque o fungo já está se reproduzindo. Como que eles se reproduzem? Geralmente esse corpo de frutificação vão produzir esporos que mais tarde serão liberados aí no meio e eles vão conseguir se reproduzir. Acontece também a reprodução sexuada, onde você vai ter aqui, ó, hifas, né, de fungos diferentes se encontrando
e trocando, misturando ali o material genético. Por curiosidade, o maior ser vivo que existe no mundo é um fungo, né? Existe uma região onde você tem um fungo que ele consegue chegar a quilômetros de distância da parte central, simplesmente porque as hifas se espalharam por todo o território. Então, por isso, nós podemos dizer que os fungos apresentam a importância importância econômica e importância ecológica. Em relação à importância econômica, eles vão ser muito importantes na produção de bebidas alcoólicas, como por exemplo o vinho, como por exemplo a cerveja, né, que todos são produzidos, na verdade, a partir de um processo chamado de fermentação, que é a forma que os fungos encontraram de produzir a sua energia. E no caso da importância ecológica, nós estamos falando aqui daquela importância relacionada ao meio ambiente, né, que seria literalmente a ciclagem da matéria orgânica, né? Lembra lá dos saprófagos? Eles vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. Então, quando eles se alimentam dessa matéria orgânica em decomposição, eles devolvem para o solo sais minerais, por exemplo, que mais tarde vão ser absorvidos pelas raízes das plantas e voltam aí para aquela cadeia alimentar que nós já vimos. Em relação à classificação, nós vamos ter 4 grupos de fungos, né? Esses 3 primeiros microscópicos, né? E esse último aqui macroscópico, né? Aqueles que a gente consegue enxergar a olho nu. O primeiro grupo é chamado de Citridiomycota. Os Citridiomycota geralmente são fungos mais aquáticos, né? Ficam em ambientes bem mais úmidos do que os demais. Os Zygomycota são aqueles que vão formar o bolor, né? Aquele fungo que aparece nos alimentos, que deixa o pão esverdeado, que aparece lá no mamão, que deixa ele com aquelas manchas, né? Uma curiosidade, pessoal. Quando você vê lá uma fruta, uma estrutura esbranquiçada ou esverdeada, contaminada por fungo, a parte que você está enxergando é o corpo de frutificação, é a parte reprodutiva. Então não adianta nada você tirar aquela parte que você considera que está estragado e comer o restante, né? Por que não adianta? Porque o que você tirou foi a parte de frutificação. Mas para a parte de frutificação aparecer, a parte vegetativa ela já tem que ter se espalhado pelo fruto inteiro. Então, por exemplo, o mamão está com uma mancha esbranquiçada, se você cortar e abrir, parece que está tudo bem com o restante. Ah, então dá para comer. Não adianta você comer porque aquela parte já vai estar contaminada, né? E aí você pode acabar tendo uma intoxicação alimentar ou algo do tipo pelas toxinas produzidas pelo fungo. Em relação aqui aos ascomicotas, né, vai ser aquele tipo de fungo que vai realizar literalmente a decomposição da matéria orgânica, também microscópico, e a gente vai ter aqui os basidiomicotas. Esses aqui são os mais comuns, né? Por que eles são mais comuns? Porque esses são aqueles que a gente realmente consegue enxergar, que são os cogumelos, são as trufas, são as orelhas de pau, né, que são aquelas estruturas que aparecem no tronco das árvores. Então, todos esses aqui é mais comum e a gente utiliza também na nossa alimentação. Mas é muito importante falar que não são todos que podem ser utilizados na nossa alimentação, porque alguns são extremamente tóxicos, né? Inclusive, alguns fungos são utilizados na produção de drogas, né, sintéticas e também de alguns medicamentos. Inclusive, o primeiro antibiótico que existiu na vida foi a penicilina, que foi produzida a partir de uma substância liberada por um fungo chamado de penicillium, né? Então, Alexandre Fleming, na verdade, foi o cientista, ele deixou uma placa de Petri, essas placas de meio de cultura aberta, e saiu por alguns dias. E aí, quando ele voltou, nessa placa tinha surgido culturas bacterianas e fúngicas. E o que ele reparou? Que onde tinha fungo, as bactérias não tinham conseguido se proliferar. Então, ele, de certa forma, deduziu que o fungo estava produzindo alguma substância que estava inibindo o crescimento bacteriano. E, de fato, realmente foi isso que aconteceu. Então, o primeiro antibiótico, né, e um dos mais famosos, que seria a penicilina, foi produzido a partir de fungos. Beleza, pessoal? Então, o que vocês realmente precisam saber sobre fungos? Que eles têm o seu próprio reino, chamado de reino fungi, que eles são todos heterotróficos e eucariontes, né? Então, células com membrana plasmática, citoplasma e núcleo, não são capazes de produzir o seu próprio alimento e são classificados aqui em 4 grupos diferentes. E são extremamente importantes para nós humanos, porque apresentam uma importância econômica na produção de bebidas alcoólicas, na alimentação, né, como por exemplo aqui o shimeji, a trufa, o cogumelo que a gente come,
Também na produção de pães, né? O pão, o bolo só é feito com o fermento biológico. E a importância principal, que seria a importância ecológica, né? Que seria aí a decomposição da matéria orgânica, devolvendo a matéria para aquele ciclo que a gente chama de ciclo da matéria. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários.